Não se esqueça de dar o like. Meu marido é a razão pela qual não posso ter filhos. Agora ele traiu e eu sinto que é por causa disso. Um acidente causado pelo meu marido me deixou estéril. Eu aceitei isso e sempre quis adotar, então não foi a pior coisa que poderia ter acontecido, isso foi há 3 anos. Foi um acidente relacionado à negligência dele. E embora eu tente não lembrá-lo ou mencionar minha própria dor com relação à minha infertilidade, porque sei que ele se sente culpado, é muito culpa dele. Não há como contornar esse fato. Lidei com a raiva que senti com meu terapeuta e ela e eu acreditamos que fui bem-sucedida em não deixar isso interferir na minha vida diária com ele. Sim, fiz terapia. Não, eu não estou, ou não estava ressentida. Decidimos adotar e, finalmente, depois de 2 anos, estou muito feliz por ter um bebê que esperamos que venha para nossa casa. Descobrimos isso há 1 mês. Pensei que ambos estivéssemos felizes e na mesma página. Além disso, devo acrescentar que nunca contamos a ninguém porque eu era infértil. Nem mesmo contei aos meus pais, eles acham que foi apenas um acidente aleatório, porque estávamos preocupados com como isso afetaria a opinião deles sobre ele. Ele também me implorou para não contar aos meus amigos, quando eu só queria contar à minha melhor amiga, para ter apoio. Os únicos que sabem são as pessoas que têm acesso aos meus arquivos médicos, meu marido e meu terapeuta. Não sei se isso é um contexto necessário, mas agora parece tão necessário. 2 dias atrás, descobri que ele está traindo. Uma mulher me enviou uma foto, vou presumir que foi após ver meu texto aparecer no celular dele. Porque foi dentro de 5 minutos de eu mandar mensagem para ele naquela manhã. É uma imagem, não muito explícita. Mas eles estão na cama juntos, e é meu marido, com certeza, junto com uma mensagem que diz: se este é o seu homem, ele é um desgraçado que está traindo. Não respondi a ela, não sei como. É do hotel de onde ele me mandou mensagem na noite anterior. Reconheci a pintura atrás da moldura da cama porque falamos sobre isso. Ele deveria estar em uma viagem de trabalho. Sinto que a única razão pela qual estou calma o suficiente para escrever isso é porque estou em choque. Eu amava esse homem. Com todo o meu coração, o protegi do ódio e da culpa. Tudo o que eu queria era o mesmo amor e apoio de volta. Talvez este seja um post de validação. Mas preciso de alguns conselhos sobre como lidar com isso, porque eu nem chorei ainda. Ele só estará em casa amanhã. E tenho tantas coisas na cabeça. Estou preocupada que não seja a primeira vez que ele trai. Eu odeio a ideia de que ele está traindo porque não posso ter filhos, mas continua ecoando na minha cabeça. Devo simplesmente ir embora? Minha família mora em outro estado. Como as pessoas começam a sair quando moram juntas? Devo ou não considerar contar a todos? Porque estou considerando. Mas não sei se isso é muito vingativo. Posso sentir a espiral começando e não tenho certeza se precisava apenas digitar isso, ou gritar. Não sei se estou furiosa, machucada, humilhada ou triste neste momento. Só sinto que deveria estar reagindo de alguma forma, mas estou apenas congelada. Além disso, estamos nas fases finais da papelada de adoção, da qual fui a responsável pelo processo, e realmente não sei o que fazer. Sinto que fui atropelada por um caminhão, e sinto que dei tanto para continuar amando ele, e nunca me senti tão derrotada e traída. Desculpe novamente se isso estiver confuso. Edição. Então, dei um passo para longe e voltei para muita coisa. Desculpe por não ter respondido. Meu cérebro estava congelado antes e agora minha mente está funcionando a cerca de 1 trilhão de milhas por minuto agora. Estou tentando ler tudo. Como todos que perguntaram foram educados, pensei que abordaria isso novamente, e entendo que ele causar minha infertilidade parece um mistério divertido ou algo assim. Não é. Então, eu agradeceria se as pessoas não fizessem suposições ou mais conjecturas, por favor. 2. Isso vai soar egoísta, mas eu realmente acho que a separação vai atrapalhar a adoção. E agora que estou tentando me imaginar como entidades separadas nisso, estou ciente de que atrapalharia minha capacidade de ter filhos, mas não a dele. Ele não é estéril. A única coisa que sua traição e meu rompimento farão é arruinar minha vida e o futuro da minha família. E eu simplesmente, sinceramente, nem sei o que pensar sobre isso. Eu tenho liderado a maioria dos documentos, tenho preparado o berçário, e os horários etc. Eu nunca realmente considerei que não seria capaz de amar e criar filhos por causa da minha infertilidade, mas ser uma mulher solteira torna a adoção muito mais difícil, mesmo que eu seja capaz de ser financeiramente estável por conta própria. 3. Liguei para minha mãe, e pretendo contar a ela. Ela está em um fuso horário diferente, então conversaremos quando ela sair do trabalho. 4.
Provavelmente vou continuar lendo qualquer conselho até ligar para minha mãe, mas não posso prometer que vou responder a tudo. Edição: este provavelmente será o último comentário por um tempo. Mas vou deixar meu marido. Contei à minha mãe e à minha melhor amiga tudo ontem à noite. Elas me ajudarão a descobrir quando, como e onde é melhor para registrar. Não sei quando vou registrar. Mas vou ficar com a minha melhor amiga por enquanto me situo e até que eu tenha feito um plano. Não, eu não alertei meu marido de que sei que ele traiu. E não, eu não vou, até decidir quando é melhor. Tive que acalmar minha mãe e minha melhor amiga, e honestamente me senti incrível por ter duas pessoas tão zangadas por minha causa. Estou tão feliz por tê-las em minha vida. Obrigada a todos. Mais um problema a ser abordado. Talvez eu seja sensível agora, mas eu gostaria que as pessoas parassem de dizer que preciso encontrar outra pessoa, ou que vou encontrar. Eu havia considerado a adoção antes de perder minha fertilidade ou conhecer meu marido. Como declarei em meu post. Então, não aprecio as pessoas sugerindo que preciso encontrar outro homem para adotar comigo, quando tenho trabalhado duro para ser financeiramente independente desde os 16 anos e sou mais do que capaz de criar uma criança por conta própria. A ideia de que eu possivelmente ficar solteira no futuro próximo já está doendo o suficiente. Edição: ok, acho que esta será minha última atualização por um tempo. Sei que já disse isso, mas tenho muita apreciação pelas pessoas que me encorajam a contar para minha amiga. Ela sugeriu que investiguemos uma ação legal contra meu marido pelo incidente que causou minha infertilidade. Ela vai me ajudar a descobrir a melhor maneira de fazer isso. Junto com a melhor maneira de abordar a continuação desta adoção, se possível. Honestamente, é tão estranho o quanto de alívio sinto agora, quando ontem foi apenas um soco no estômago de emoções sem sentido. Estou estranhamente calma e coletada. E minha amiga também está procurando me conectar a uma referência do terapeuta dela para encontrar um novo para mim. Obrigada novamente a todos. Estou indo bem. Eu, 31, sou agredido sexualmente pela minha cunhada, 29, desde a minha adolescência. Então, esta é uma situação estranha. Comecei a namorar minha esposa quando ambos tínhamos 15 anos. Não estávamos na mesma escola, mas nos conhecíamos por meio de amigos. Nos primeiros anos, tivemos idas e vindas até eu sair da escola e começarmos a levar as coisas a sério. Minha família possui uma grande carteira de imóveis para alugar, e por volta dessa época, eu e meus irmãos limpávamos e organizávamos as propriedades entre os inquilinos. Às vezes, ficávamos nas casas, e eu costumava ter minha agora esposa e sua irmã para ajudar, passar a noite, assistir filmes, qualquer coisa. Às vezes, estávamos assistindo a um filme e todos estávamos no mesmo sofá, meio entrelaçados, e a irmã dela começava a agarrar e apertar minha virilha. Eu contei para minha esposa, e ambos meio que rimos, ela apenas dizia que a irmã dela estava um pouco com ciúmes. Isso não acontecia todas as noites, mas ocorria com frequência suficiente. Evoluiu de apertar para acariciar. Sempre por cima da minha calça, vale ressaltar, mas estranho mesmo assim. Contei para a esposa, mesma resposta. Não me incomodou nem um pouco. E virou uma piada entre nós três. Mesmo anos depois, quando ela tinha seus próprios namorados, ela continuava fazendo isso. E minha esposa fazia piadas internas sobre isso quando o namorado da irmã estava por perto. Parou talvez há uns 6 a 7 anos, quando ela entrou em um relacionamento sério e agora há crianças envolvidas de ambos os lados. Nunca pensei nisso desde então, para ser honesto, até que isso ressurgiu no último fim de semana. A irmã e o namorado dela vieram para tomar drinks e jogar. A noite estava indo bem e eu disse que ia levar o cachorro para fora por um tempo. Acabamos de reformar nosso jardim, e a irmã se anima e diz que não viu desde que foi feito, que vai dar uma olhada. Então, estou mostrando o jardim para ela, construí um grande depósito de lixo para armazenar todas as lixeiras, nunca me senti tão orgulhoso de algo na minha vida, então obviamente tenho que mostrar para ela. E quando chegamos ao canto da casa e eu me viro, ela agarra e enfia a mão nas minhas calças, realmente ali, pele com pele, começa a me acariciar e diz que quer fazer sexo oral. Eu tirei a mão dela e disse que acho que ela já tinha bebido o suficiente naquela noite, álcool. Voltamos para dentro. Comecei a limpar a cozinha até que todos decidissem ir para a cama. Me senti incrivelmente desconfortável na manhã seguinte, sentado com minha esposa, a irmã e o parceiro da irmã, todos aparentemente alheios ao que aconteceu. Nada foi mencionado sobre isso ainda. Eu não disse à minha esposa ainda. Mas entre agora e a última vez que eu e minha esposa falamos sobre isso, ela teve um bebê e perdeu muita autoconfiança, sem motivo, ela está tão bonita quanto sempre, mas desde que esses problemas vieram à tona, ela tem mostrado sinais de insegurança quando se trata de mim e outras mulheres.
O que ela realmente não precisa se preocupar, mas me preocupa que ela não veja mais o lado engraçado disso e talvez pense que sou o que está buscando esses avanços. Abuso? Eu não sei. Preciso de ajuda sobre como posso abordar isso com minha esposa e sua irmã. Não há nenhum lado engraçado nisso e nunca deveria ter sido visto dessa forma. Isso é agressão e se os papéis fossem invertidos eles estariam pedindo sua cabeça. Eu confrontaria todos eles juntos, irmã, seu namorado, sua esposa e explicaria tudo o que vem acontecendo há anos. Isso não está certo e eu estaria considerando uma ação legal neste momento. Eu sei, olhando para trás, não sei por que não dei muita importância a isso. Comportamento adolescente estúpido. Eu realmente não quero dar muita importância a isso, mas quero deixar claro que isso acaba. E eu não quero que ela esteja tão envolvida, de novo, caso eles pensem que sou eu quem está realmente perseguindo isso. Eu me preocupo que isso possa facilmente ser virado contra mim. Atualização. Agradeço a todos que comentaram e enviaram mensagens. Houve muitos conselhos realmente bons e isso realmente me tranquilizou em relação às minhas preocupações sobre isso se voltar contra mim. Para aqueles que estão perguntando por que tem um problema com isso ou rindo, todos vocês fazem parte do problema. Minha principal preocupação é que isso possa ser revertido contra mim e eu pareça o agressor, e teve um comentário dizendo para conseguir provas. Temos câmeras ao redor da casa, então dê uma olhada. Você não consegue realmente ver o que aconteceu, mas definitivamente pode ver que houve algum tipo de altercação. E você podia me ver congelado no lugar. Eu não pensei em nada ao assistir as imagens antes de fazer isso, mas depois de assistir, muitas emoções me atingiram que eu não estava esperando. Conversei com minha esposa ontem à noite, perguntei por que ela permitiu que a irmã me tocasse naquele dia. Ela ficou um pouco surpresa e me disse que realmente não sabia. Disse que se sentia mal nos últimos anos, mas parou, as piadas pararam, e ela presumiu que era isso, e não queria trazer o assunto à tona novamente, já que eu não tinha mencionado e todos pareciam ter superado. Ela se desculpou profundamente e me disse que, naquela época, a irmã dela tinha se interessado por mim, o que levou a ela, a irmã, ter fantasias sobre me compartilhar. Minha esposa entrou na ideia, e sem entrar em detalhes, minha esposa gosta desse tipo de coisa, e exploramos, mas não com a irmã, obviamente. Eu contei a ela o que aconteceu no fim de semana, e ela ficou sem palavras, com raiva e magoada. Ela continuava perguntando se eu estava bem e que lamentava nunca ter abordado isso como deveria. Ela me perguntou ao longo dos últimos 10 anos quantas vezes isso aconteceu, e eu não pude dizer a ela. Ela também pediu para ver meu histórico de conversas com ela, e passamos por isso analisando as mensagens dela. Ela apontou algumas coisas que podem ser ou não preocupantes. Ela me perguntou o que eu queria fazer e disse que me apoiaria da maneira que fosse necessária. Eu pensei que mandar uma mensagem para a irmã seria uma boa ideia para ter qualquer coisa que ela estivesse admitindo. Então, fomos com isso. Eu rapidamente mencionei o final de semana e perguntei se ela sabia o que aconteceu. Ela nega lembrar muito da noite. Eu a avisei gentilmente que já havia conversado com minha esposa sobre isso. Ela desabou e começou a confessar todos esses sentimentos de anos atrás, dizendo que fica fraca e age sobre eles. Ela sabe que não está bem e tem vergonha de si mesma. Ela pergunta quanto eu realmente contei para minha esposa e me assegura que nada acontecerá novamente. Eu digo a ela que minha esposa está sentada ao meu lado lendo essas mensagens, e recebo um silêncio total até esta manhã. Minha esposa e eu conversamos um pouco mais antes de dormir, principalmente ela pedindo detalhes exatos sobre o final de semana e um pouco sobre as vezes anteriores. Ela se desculpou por não estar lá para mim e me assegurou que está e sempre estará. A irmã enviou uma mensagem esta manhã dizendo que apenas os 3 deveriam se encontrar e conversar. Ainda não respondi. Estou feliz que isso tenha sido revelado. Estou tão feliz que ela admitiu tudo. Mas sinto uma ansiedade quase paralisante. Sinto-me terrível porque, pela maneira como minha esposa está falando, ela não quer mais falar com a irmã. E me sinto terrível porque não sei o que isso significa para a irmã e seu parceiro. Eles têm uma criança e estão programados para se casar no próximo ano. Não tenho ideia de como isso vai se desenrolar para eles. Eu sei que não é minha culpa, mas sinto que puxei o gatilho e destruí uma família. Eu não pensei que precisaria de terapia, mas talvez seja isso que eu precise para colocar minha cabeça no lugar e não sentir que é minha culpa. Atualização final. Eu absorvi muitos dos comentários na minha última atualização. Eu não queria ter nada a ver com o parceiro dela e achava que isso deveria ser responsabilidade dela. Mas havia muitos pontos válidos a serem considerados, então decidi conversar com ele. Respondi à mensagem da minha cunhada pedindo para nos encontrarmos, eu e minha esposa. Disse a ela que não achava que esse seria um próximo passo apropriado e que o parceiro dela também deveria estar envolvido.
A resposta dela foi que precisava de tempo antes de contar a ele. Parei o contato com ela nesse ponto. Entrei em contato com o parceiro dela e pedi se ele poderia fazer uma visita sem a criança deles e sem a cunhada. Ele pensou que fosse algum presente de Natal elaborado ou algo do tipo que estávamos planejando. Ele conseguiu vir até nossa casa ontem, e o fizemos sentar e dissemos a ele que não tinha nada a ver com o Natal. Era muito sério. Havia uma história disso, e minha esposa estava lá porque poderia confirmar tudo. E que, aconteça o que acontecer, ambos estaríamos lá por ele. Minha esposa então contou a ele sobre o que aconteceu quando éramos mais jovens e como minha cunhada se sentia em relação a mim naquela época. Como isso continuou ao longo dos relacionamentos da cunhada e, vergonhosamente, não agimos da maneira que deveríamos. Eu então contei a ele sobre o último final de semana. Eu esperava muita raiva, quando na realidade foram apenas muitas lágrimas. Ele me perguntou se já tínhamos dormido juntos, eu disse que não, e reiterei que nunca quis que nada disso acontecesse e que tanto eu quanto minha esposa estamos buscando terapia. Ele teve pequenos surtos de raiva, mas felizmente não direcionados a mim. Em algum momento, murmurou que algo não fazia sentido, ou algo assim. Eu realmente não queria saber e não insisti por mais detalhes. Ele saiu, como se estivesse atordoado. E realmente, não muito depois, minha esposa recebeu uma mensagem da cunhada perguntando por que contamos ao parceiro dela. Acredito que esta será a última atualização. Tenho certeza de que haverá mais sofrimento pela frente, mas estou tão aliviado que esta parte finalmente acabou. Curiosamente, eu e minha esposa estamos muito bem desde que tudo isso veio à tona. Ela lamenta suas ações no passado. Ainda está se desculpando por não reagir da maneira que deveria. Mas estamos nos sentindo muito apaixonados. Não estava esperando por isso. Ela sente fortemente a necessidade de me reivindicar, como ela diz, então esse processo tem sido divertido. Não tenho planos de ver a cunhada novamente. Minhas últimas palavras para ela foram instigá-la a encontrar um terapeuta e seguir em frente com isso. Minha esposa está na mesma situação, embora não a tenha bloqueado, ainda recebe mensagens dela, mas está deletando conforme chegam e me disse que está encerrando. Espero de alguma forma que a cunhada e o parceiro dela possam navegar por isso, embora minhas entranhas estejam me dizendo que já é tarde demais neste ponto. Espero que ambos recebam a ajuda de que precisam e façam o que é certo pelo filho deles. Ainda me sentindo muito culpado, mas sei que é parte do processo. Muitas pessoas também mencionaram a possibilidade de tomar medidas legais. Não tomarei medidas legais, será um processo longo e, honestamente, se algo resultasse disso, não seria substancial de qualquer maneira. Prefiro colocar isso para trás o mais rápido possível e seguir em frente, do que expor isso legalmente. Obrigado a todos. Ainda é assustador que a esposa que estava no ensino médio deixou sua irmã do ensino fundamental acariciar seu pau. Com quem a irmã mais nova aprendeu esse comportamento? Um membro da família? Poderia explicar os limites de merda dessas duas. Não é desculpa, mas maldita seja a esposa, por não ter desligado isso. Ela tem uma mania de compartilhar, então ela teve prazer com sua irmã mais nova fazendo atos sexuais com seu namorado. Ela não poderia ter encontrado uma garota da idade deles? Cara. Eu deveria ter feito um trabalho melhor esclarecendo essa parte. Nada disso começou até alguns anos depois. Nós nos conhecemos quando eu tinha 15 anos, depois alguns anos se passaram e eu deixei a escola e começamos a namorar. Foi quando tudo começou. A perversão dela não tinha nada a ver com a irmã e conhecíamos outras garotas da mesma idade que conhecemos melhor. Minha esposa contou isso à irmã e acho que foi aí que as engrenagens começaram a girar. Muito estranha essa história, ele sempre falou como se fosse na adolescência e agora foram anos depois, me parece que ninguém aí é flor que se cheire. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu recebi um pedido de pensão alimentícia de uma mulher que nunca conheci. Sou uma mulher e nunca tive filhos. Há alguns dias, recebi uma notificação de um advogado informando que estou sendo processada por pensão alimentícia por uma mulher que nunca conheci ou ouvi falar. Contexto: sou uma mulher cisgênero biológica. Sou heterossexual. Não tenho filhos. Nunca fiz barriga de aluguel, doação de óvulos, ou mesmo dei à luz ou cheguei perto disso.
Entre em contato com o advogado listado no documento, um advogado bastante conhecido onde moro, para garantir que fosse legítimo e sim, é legítimo. Ele afirmou que sua cliente veio até ele para me processar por pensão alimentícia retroativa e futura para o filho dela de 15 anos e afirmou que eu sou o pai biológico. O advogado tinha meu nome, endereço e informações como minha data de nascimento, onde fiz o ensino médio, etc. No entanto, de alguma forma, ele não sabia que eu sou uma mulher. O advogado também afirmou que a mulher tem cerca de 40 anos, repetiu o nome dela para mim e verificou se eu a conheço. Eu disse que nunca conheci ou ouvi falar dela, sou uma mulher biológica que nunca teve um filho e até mencionei que, se fosse um homem e fosse o pai biológico, como ela não estaria em apuros por estatutário, já que eu teria mal completado 15 anos quando a criança foi concebida e ela teria cerca de 20 anos. O advogado afirmou que, como advogado, ele precisa dar seguimento e que eu preciso comparecer a seu escritório, assinar os documentos e fazer um teste de DNA para confirmar qualquer relação com a criança. Informei ao advogado que é literalmente impossível eu ser a mãe, mas ele não aceita um não como resposta e me disse para trazer meu advogado ao escritório dele amanhã. Eu realmente preciso de um advogado? Posso simplesmente aparecer e dizer, olhe para mim, sou muito mulher e nunca dei à luz, me deixe em paz. Preciso de orientação adequada sobre como proceder a partir daqui. Atualização. Primeiro, para responder a algumas perguntas que recebi por mensagem privada ou vi postadas. Não, eu não tenho um nome masculino ou neutro em termos de gênero. Na verdade, tenho um primeiro e segundo nome muito longos e femininos. Ambos são soletrados de maneira única. Sim, tenho irmãos. Não, nenhum deles faleceu, então não estava sendo processado em seus lugares. Todos estão vivos e bem, e ainda mais fáceis de entrar em contato do que eu, já que nem mesmo uso redes sociais, enquanto todos eles são muito ativos nelas e têm páginas públicas, perfis no LinkedIn, etc. Muito mais fácil de encontrar aleatoriamente através de uma pesquisa no Google. Sim, também tenho um pai. Não, ele não era o motivo pelo qual estava sendo processada por pensão alimentícia. No início, essa mulher afirmou que eu nem tinha família, aliás. Ela disse aos advogados, posso dar a ele a família que ele nunca teve, já que ele está sozinho a vida toda, referindo-se a mim como ele. Mesmo que um dos meus irmãos fosse o pai e eu fizesse um teste de DNA, o que não fiz, ainda não haveria como provar que sou biologicamente relacionada a essa criança, pois sou adotada. A única ligação com meus irmãos é literalmente porque meus pais assinaram um pedaço de papel e foram me buscar da custódia do Estado. Além disso, se ela estivesse tentando fazer o teste de DNA para comprovar uma ligação familiar com a criança sem o pai presente, se ela soubesse algo que valesse apenas sobre minha família, ela teria procurado minha irmã, que é biologicamente relacionada ao resto da minha família adotiva, adotada de um membro da família. Não, felizmente não fui vítima de roubo de identidade. Isso não foi alguém se passando por mim. E, felizmente, não houve nada duvidoso ao tentar alterar os documentos de pai biológico para mãe. Mesmo nos documentos que o advogado dessa mulher apresentou ao meu advogado, e os documentos que me enviaram, estava claramente declarado que eu supostamente era o pai biológico. Agora, quanto ao que aconteceu. Fui ao escritório do advogado com meu advogado, conforme solicitado durante nossa ligação ontem. E adivinhe? O processo foi arquivado. Aconteceu muito rápido, graças a Deus. Pensei que nos encontraríamos com um juiz, porque era assim que eu imaginava que funcionava, mas fomos ao escritório do advogado e nos encontramos com ele e a mulher que moveu o processo. Contratei uma advogada depois de entrar em contato com um amigo que mora no meu estado, pois muitos membros de sua família são advogados, uma daquelas famílias em que isso está no sangue, basicamente. Acontece que a tia dele lida com casos de família. Ele me colocou em contato com ela, e conversamos. Depois de contar a ela a situação, ela riu e disse que faria pro bono apenas pela diversão. Aparentemente, ela conhece o outro advogado e diz que ele é um idiota, então acho que isso é uma vantagem para mim, já que ela ficou mais do que feliz em me representar. Nos encontramos com o advogado, mostrei minha certidão de nascimento, identidade, passaporte, documentos de adoção e minha certidão de nascimento inicial antes da adoção, por precaução. O advogado estava frustrado com sua cliente, óbvio, mas muito gentil comigo e meu advogado. Ele se desculpou pelo transtorno. Todo o caso foi arquivado, e, embora minha advogada tenha sugerido inicialmente uma ordem de proteção, porque claramente essa mulher não estava bem, já que, enquanto estávamos no escritório, ela estava dizendo que eu era um homem que fez uma cirurgia de mudança de sexo para evitar o pagamento de pensão, por isso ela se referiu a mim como ele, e disse que eu ganho mais do que o suficiente e meu dinheiro pertence a ela e nosso filho, etc. No final,
Decidimos contra a ordem de restrição, pois, depois de toda a loucura, ela foi honesta sobre como isso aconteceu. Ela, eu e meu primo trabalhávamos no mesmo lugar. Mais de uma década atrás. Eu trabalhava em um turno diferente em uma parte diferente do prédio, ela era secretária e ele era um típico trabalhador de escritório. Ele é o pai de seu filho, pois aparentemente eles se conheciam há anos antes, mas ele também é agora um criminoso condenado por violência, atualmente encarcerado e não consta na certidão de nascimento. Eles têm a mesma idade e estudaram juntos na cidade vizinha. Como ela tinha acesso às minhas informações já que o escritório ainda possui registros de ex-funcionários e sabia que eu sou prima dele, já que ele disse a ela, embora eu nunca tenha cruzado meu caminho com nenhum deles lá, nem sabia que ela trabalhava lá. Sabia que ele trabalhava, mas nunca o vi devido aos turnos e áreas diferentes. Ela disse que confirmou a conexão via Facebook porque ele tem nossa família listada e, com isso, ela conseguiu relacionar meu primo ao pai dele, o que levou a minha mãe, já que ela o tem listado como irmã, ela é cunhada dele. Minha mãe sempre foi meu contato de emergência, então ela tem acesso às informações. Ela disse que, como conseguiu minhas informações de contato da maneira mais fácil, achou que poderia mover um processo contra mim, fazer um teste de DNA, e depois voltar para ele e tentar processar meu tio por pensão, já que ele se aposentou de um bom emprego e tem renda disponível, e meu primo está encarcerado. Não, eu não entendo o raciocínio dela porque, honestamente, não faço ideia de como nada disso funciona ou se isso é mesmo algo que ela poderia fazer. Além disso, ela disse que foi demitida recentemente, razão pela qual isso surgiu agora, e como ela sabia que meu primo estava encarcerado e ela precisava de dinheiro, ela me encontrou pelo sobrenome e fez uma cópia do meu currículo e informações importantes no meu arquivo. Depois de toda a teatralidade e caos, ela disse que finalmente decidiu desistir da luta porque percebeu que não poderia vencer. Especialmente depois que apresentei meus documentos e mencionei que alguns deles eram meus registros iniciais de adoção e nascimento antes da adoção. Foi quando ela percebeu que havia chance zero de que o teste de DNA levasse aonde ela queria com tudo isso. Desculpe se esta não é a atualização super empolgante que você estava procurando. Mas estou apenas feliz que tenha acabado. No final das contas, espero que ela receba ajuda, mas estou mantendo distância e alertando minha família sobre ela. Espero que todos tenham um ótimo dia. Eu estava esperando algo mais como você perguntando ao advogado se ele sabe como os bebês são feitos e se ele acredita que, há 15 anos, sua cliente, com uns 20 e poucos anos, teve relações com uma garota de 15 anos e engravidou como resultado. Depois, você eventualmente diz a ele que não vai comparecer, e se ele quiser falar com você, pode mandar alguém para entregar os documentos. Eventualmente, ele move um processo, e você aparece em tribunal, sem um advogado, e apenas diz algo como, olhe para mim. O juiz fica tão irritado com essa falha básica em fazer a devida diligência que isso leva à desqualificação do advogado, e talvez a mulher sofra acusações criminais por tentativa de fraude ou algo assim. Ainda assim, tudo o que você fez é muito mais maduro e razoável. Eu fico me perguntando, no entanto, se o que essa mulher estava tentando fazer era ilegal, e eu ficaria muito curioso para saber o que o advogado dela estava realmente pensando quando você informou que era uma mulher, presumivelmente. Ele teve que ter alguma ideia ao contatar alguém com um nome obviamente feminino. A mulher disse ao advogado dela que você é uma pessoa trans antes de você comparecer? Que situação bizarra. Houve mais conversa do que eu postei, já que eu estava principalmente tentando dar uma atualização informativa o suficiente. Ela nunca mencionou nada a ele sobre eu ser trans. Ela insistia que eu era um homem e pai do filho dela. Minha advogada perguntou a ele qual foi o pensamento inicial quando soube do meu nome e falou comigo por telefone, e ele disse que presumiu que eu era um homem pronunciando errado meu nome e disfarçando minha voz, já que a cliente dele insistia que eu era um homem. No entanto, mais tarde na conversa, ficou claro que o advogado estava ciente de como ela obteve minhas informações, e ela até forneceu a ele uma cópia do meu arquivo de funcionário do antigo emprego, que tem todas as minhas informações mais uma cópia da minha identidade e passaporte. Portanto, na realidade, eu nem consigo começar a te dizer qual era o estado mental deles dois. 8 erros que os homens devem evitar durante o divórcio. Generosidade. Não importa o que você dê a ela sempre vai querer mais. Nunca dê sem receber, não importa o quão grande ou pequeno seja. Guarde seu espírito generoso para fechar o acordo de liquidação no final. Mentalidade de casamento. Quer goste ou não, o início do seu divórcio é o fim do seu casamento. Se você passar pelo divórcio agindo como se estivesse casado, vai ser atropelado. Não pergunte, haja. Aquelas pequenas coisas legais que você costumava fazer, não faça, a menos que tenha um motivo oculto relacionado a alcançar algo no divórcio.
Você pode esperar pela reconciliação até o fim dos tempos, mas 99% das vezes, a reconciliação é uma artimanha que apenas o fará recuar ainda mais e o esgotará emocionalmente. Raiva. A raiva é natural, a raiva é real. A raiva precisa ser lidada e ventilada. Mas se você mostrar raiva a ela, a menos que seja forjada e estratégica para um propósito, você perde. Mostrar qualquer dor ou emoção durante o divórcio para ela é uma perda. E adivinhe, ela não sente pena ou se importa. Evitar conflitos. Isso está diretamente relacionado à mentalidade matrimonial. Escolha suas batalhas, mas antes de escolher suas batalhas, marque seu território. Criar algum conflito desde o início e resistir terá o efeito de reduzir conflitos mais tarde. É contraintuitivo, já que desejamos manter a paz e nutrimos esperanças de um acordo precoce, mas resistindo desde cedo você reduz o assédio e o impacto dela criar conflitos mais tarde. Responsividade reativa. Diminua a velocidade de suas comunicações. Reduza para um único canal. Desative as notificações. Nada de batalhas de mensagens, não importa o que ela diga. Você não precisa responder a nada que não seja relacionado aos negócios do divórcio. Se precisar responder, seja ponderado e faça isso após um período de resfriamento. Emergências verdadeiras são raras. Rendição financeira. É fácil pensar que podemos comprar nossa saída da dor e resolver as coisas. Embora as finanças sejam uma ótima alavanca, ao dar tudo de uma vez, você perde sua alavanca. Além disso, muitas vezes jogamos nosso futuro financeiro pela janela. Não faça isso. As negociações financeiras em divórcios são posicionais. Isso significa que se você começar com uma oferta justa, terminará com um resultado menos justo. Se começar com uma oferta generosa, obterá um resultado ainda menos justo. Contraponto, fazer uma melhor oferta inicial, que é mais do que ela tem estritamente direito legal e indicar claramente que só diminuirá a partir daí, pode funcionar em algumas circunstâncias. Apaziguamento. Ceder a agressores apenas os torna mais agressivos. Recompensar comportamentos ruins ao se envolver só encoraja comportamentos piores. Ceder em relação à casa, tempo com os filhos, dinheiro, qualquer coisa assim, sem uma troca ou cedo demais indica fraqueza e é difícil se recuperar disso. Excesso de razão. Temos um ditado em litígio: o primeiro lado a agir razoavelmente perde. Sua ex foi uma bastião de razoabilidade durante o casamento? O divórcio magicamente mudará isso? Provavelmente não. Sua ex aprenderá com seu exemplo de razoabilidade a se tornar razoável durante o divórcio? Absolutamente não. Não raciocine até a ruína. Faça concessões mínimas. Bônus. Seja gentil consigo mesmo. Este é um momento difícil e todos cometem erros. Para ser sincero, muito poucos erros mudam o jogo, então apenas faça o seu melhor. Cuide de si mesmo. Encontre um espaço tranquilo para recarregar. Inicie sua recuperação cedo, defendendo-se no divórcio. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.